Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. E é uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos aqui da cidade e também da região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas dessas ações ocorram de forma individual. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou o Loriberto, sou homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, um cavanhaque mais ou menos grisalho, e eu estou vestindo uma camisa polo na cor cinza, ou chumbo, depende como a cor cada um enxerga ela, mas é um chumbo, um cinza escuro. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube. Não deixe de curtir, de compartilhar e também comentar cada um dos nossos episódios. Também a nos seguir no Instagram, no Facebook, nos acompanhar no Spotify em áudio e vídeo e também os nossos cortes no TikTok. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Você pode seguir a Orplan Solutions nas redes sociais. Também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para a sua organização. É um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Gerencie seus doadores e doações. Lá você pode receber por Pix, boleto, cartão e também depósito de forma automatizada e economizando em torno de 80% do tempo nesse processo. Acesse doardigital.com.br e fale com o Kleber. E hoje, esse episódio para lá de especial, número 126, a gente vai conhecer os trabalhos que são desenvolvidos pela ONG Instituto Conexão, e para isso eu estou recebendo aqui o Rômulo Henrique, que é o presidente, também o Josiel Tessari e a Thaís Cotrim Loureiro, que fazem parte também da instituição. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Heriberto. Acho que eu vou começar fazendo a minha autodescrição também, né? Eu sou um homem branco, com barba, cabelos escuros e estou vestindo uma camiseta preta. Legal. Eu sou o Josiel, sou um homem branco, com barba também, cabelo preto e curto também. Legal. Eu sou a Thaís, eu sou morena, tenho cabelos castanhos escuros até o ombro e estou vestindo uma camisa branca. Que legal. Poxa, que alegria tê-los aqui para a gente conhecer um pouco mais desse trabalho que vocês desenvolvem pelo Instituto Conexão. Mas a pergunta que eu sempre faço, né, com relação a quem vem aqui: como é que começou a história do Conexão? Que tudo teve uma motivação inicial aí, né? A história do Instituto Conexão, ela começa, acho que antes de 2015, né? Todos aqui nós somos cristãos, né? E nós somos de uma comunidade aqui em Blumenau chamada Igreja Nova Vida, né? Anteriormente o nome dela era simplesmente Irmãos Menonitas. E por uma questão de visibilidade e tudo mais, foi mudado o nome ao longo do tempo. Mas enfim, alguns anos atrás, os irmãos da nossa comunidade decidiram pensar para fora das quatro paredes da nossa igreja. De uma forma realmente com boa vontade de contribuir com a sociedade. E foi um dos nossos pastores lá, o pastor Udo, que hoje mora em Vitimarsum, no Paraná, naquela época, ele fez um questionamento para os irmãos da igreja e ele falou para eles o que cada um aqui sabe fazer. E diversas possibilidades foram surgindo. Eu gosto de jogar bola. Eu sei fazer crochê. Eu sei fazer isso, sei fazer aquilo. E de uma maneira
realmente espontânea, começaram a atender a comunidade e entender como isso poderia ser feito. Então, esse aí foi o início naquela época chamava Projeto Caravelas, né? E aí hoje se chama Instituto Conexão. Então, esse aí foi o momento embrionário de tudo. Né? Quando tu fala comunidade, já era visando para fora. Isso. Não, quando a gente fala comunidade, a gente fala da nossa igreja, né? Tá. A igreja onde a gente estava ali. E aí foi onde iniciou, onde a gente falou, cara, nós não podemos viver somente como um clube aqui dentro. Nós acreditamos em alguma coisa que gera transformação onde a gente está. E foi aí que surgiu essa questão de olhar para fora das quatro paredes da nossa igreja, né, nesse sentido. Legal. E aí tu mencionasse uma data, 2015. Isso. Ali teve um momento de... teve esse momento de, vamos dizer, despertamento. Despertamento, né? Onde o pastor Udo ali, ele teve essa iniciativa e aí as pessoas da nossa igreja compraram isso e aí estamos aí até hoje, né? Se eu não me engano, foi até com a escola de futebol, né? Foi com a escola de futebol. Na época, a nossa escola de futebol, nós temos uma ação com futebol para crianças e adolescentes, que na época se chamava Boleirinhos, aí hoje se chama Esporte Conexão, né? Boleirinhos tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Que legal. Aí é uma forma carinhosa também de chamar, né? As crianças para brincar. Não sei se eram só criança ou tinha adolescente também, né? Acho que no início era mais crianças mesmo. Né? No início eram para realmente crianças abaixo dos 10 anos, né? Aí hoje nós atendemos mais a parte dos adolescentes, né? Bacana. E aí teve um momento de formalização também. Isso. Isso foi posterior daí foi ao ano? Posterior. No caso, a parte da formalização, só para entender, tudo realmente iniciou de uma maneira bem orgânica, né? Foi feito uma provocação, os membros da nossa igreja aceitaram essa provocação e começaram a atuar durante um bom tempo. Eu sou de São Paulo, né? Quando eu morava em São Paulo, eu participei durante um bom tempo trabalhando em uma ONG que tem esse formato do Instituto Conexão. E chegou um momento que o pastor Udo, ele precisou se mudar para Vitimarsum. E nesse meio tempo procuraram outras pessoas para assumir o trabalho, né? Que já tinha voluntário, já tinha atendido, já tinham um monte de pessoas envolvidas. E aí nesse momento que eu cheguei, me foi feito o questionamento do que eu achava, da ação e tudo mais, e eu sempre achei maravilhoso o trabalho na época do Projeto Caravelas. Só que uma visão que eu trouxe foi que nem tudo que foi feito anteriormente, que era maravilhoso, nos levaria para um próximo patamar. E foi aí que entrou a questão da formalização. Porque... posso contar uma história claro. aqui? Na época que eu morava em São Paulo, a organização, junto com... Também era uma ONG cristã, junto com as igrejas lá de São Paulo, decidiram comprar um acampamento, né? E quem veio morar nesse acampamento foi um canadense. Lá no Canadá existiu muito essa cultura do acampamento, né? Eu morei por um ano lá, é bem forte. Eu, inclusive, morei em um acampamento cristão lá. É bem forte, então trouxeram um canadense para cuidar desse acampamento, para estruturar no formato de lá. Só que ele não se adaptou à realidade financeira e cultural do Brasil. Então, por muitas vezes, o acampamento era em uma comunidade carente, próximo a comunidades carentes, e ele andava de Hilux no bairro, ia no mercadinho de bairro, tirava uma ação de dinheiro e contava dinheiro na frente de todo mundo. E cresceu o olho da galera que não caminha pelo caminho correto. E no fim de tudo, invadiram o acampamento para assaltá-los, bateram em todo mundo, e no fim esse canadense voltou para o Canadá e o acampamento ficou lá. No fim, esse acampamento foi invadido, e foi uma negociação gigantesca para tirar aquele pessoal. E no fim das contas, o pessoal teve que ir até o Tribunal Superior, alguma coisa da organização do PCC, porque quem comandava aquela região lá era o PCC. E quem resolveu aquilo ali
foi o pessoal do PCC, não foi a polícia, não foi a justiça, foi o pessoal do PCC que resolveu aquilo ali. O fim da história foi até a criminalidade se organiza para fazer o mal. E a nossa igreja percebeu que é erro nosso não se organizar para fazer o bem. Foi aí que a formalização chegou. Né? Quando a gente levou essa visão, nós estamos fazendo um trabalho lindo, maravilhoso, mas esse impacto ele não vai crescer, não vai atingir mais vidas se a gente não se organizar. E se organizar, passa regimento interno, estatuto, diretoria, e fazer isso com que a nossa comunidade hoje ela beira os 200 membros. Fazer isso trazendo essa mensagem e convencer 200 membros a fazer isso não foi um trabalho fácil, foi quase um ano, né, de conversa, de apresentar, reapresentar, fazer estatuto e tudo mais. Para aprovar o estatuto a gente ficou quase uma madrugada inteira lendo estatuto e remodelando algumas coisas. Então a formalização veio nesse momento de algo que já existia, mas que a gente tinha a visão de trazer um impacto maior para a sociedade, e aqui estamos hoje, né? Até tem toda uma questão de busca de recursos, né? Exatamente. Que enquanto instituição religiosa não é permitido, né? Você acessar alguns recursos, né? Principalmente recurso público, né? Mediante lei de incentivo, convênio com algum órgão público, por exemplo, né? Então, assim, tem essas restrições que isso também, de alguma forma, vai permitir que, se vocês já não fazem, mas vai permitir que vocês o façam também. Né? Com toda certeza. Estava falando de projeto de esporte, né? Nós temos aí hoje, né, a lei de incentivo ao esporte federal, e a partir de 2025 a gente vai ter a do estado também. Então tem sempre possibilidades aí de se financiar projetos com recursos, né? E aí vocês estão tá nessa caminhada para alcançar isso também, né? Nós existimos há cerca de 2 anos oficialmente, né? Com estatuto e tudo mais, e pelo que a gente entende, durante esses 2 anos a gente conseguiu caminhar com as próprias pernas. Nós temos alguns trabalhos que eles geram recursos para nós, né? Um deles é o Inglês do Bem, que é uma escola de inglês a custo totalmente acessível, para turmas de no máximo 10 pessoas, com professores treinados que ensinam inglês para o pessoal da cidade. Temos também o Bazar, né? A Thaís, que está aqui, ela é uma das responsáveis pelo Bazar, de organizar, vender, arrecadar esse recurso e por aí vai. Então, até hoje, a nossa maneira de arrecadar recursos foi de maneira própria. A gente entende que a gente tem tempo suficiente a gente está nesse processo de aprendizado, né? De como tratar as informações para adquirir esses recursos diante dos órgãos governamentais e por aí vai. Com certeza, com certeza. Bom, aproveitar que você falou da Thaís agora. Essa deixa. eu queria saber sobre essa parte do bazar aí mesmo, né? Como é que é esse processo? Como é que chega o produto para vocês? A parte de triagem? Pode falar um pouquinho sobre? A gente recebe doação de vários lugares, né? De pessoas da igreja mesmo e até pessoas de fora, que sabem que existe um bazar lá na igreja. A gente tem um sábado animado que acontece uma vez por mês na nossa igreja, e é onde funciona o nosso bazar, né? E a gente recebe as roupas, a gente faz a triagem, né? Tipo, roupas que dê para usar, né, e para vender também. Acho que não estão manchadas e tudo mais. A gente tem um outro lugar para que a gente manda de pessoas bem carentes, né, que fica, acho que na Itupava Central, e a gente faz esse processo de toda a triagem e tudo. Sou eu e mais 5, né? Hoje eu sou a responsável, mas todo mundo ajuda. E a gente faz esse processo para que a gente possa vender, e tem funcionado bastante na nossa igreja, tem sido bem legal, que através disso também as pessoas têm conhecido Deus de alguma forma, né? E isso é muito importante também, né? Recebem de fora também da comunidade ou só as roupas? Sim, a gente recebe de pessoas de fora também. A gente recebe doação quem puder quiser, doar. Às vezes tem alguém que tem um bazar lá na igreja, e algum amigo, eles estão sempre informando, e a gente está sempre recebendo. Tem parcerias com empresas também. Sim.
tem a roupa, ela tá perfeita, mas não está no modelo da empresa, e aí eles mandam pra gente, a gente revende ali no bazar também. Sim. Isso eu já ouvi alguns relatarem assim que são, às vezes são indústrias, né? E que a modelagem não foi conforme o que o cliente Padrão, queria. Isso. São pequenos defeitos que às vezes a roupa vem, né? Mas assim, dá para usar vender, dá perfeitamente, sim. As roupas novas a gente A também gente vende. não se importaria de, né? Mas tem coisa que E às vezes o defeito não é nem questão para o cliente, mas é o padrão do mercado, o padrão da empresa que não caiu ali, e aí eles repassam, né? Para a comunidade, para a sociedade, tudo mais, fazer esse tipo de trabalho. Que bacana. Então, uma vez por mês acontece o... Sim, uma vez por mês. Aí o bazar acontece tanto lá ao lado da Vila Germânica, quanto na Itoupava Central também, né? A gente tem esses dois lugares que, no caso, acontece o bazar e acontece uma ação para crianças, que é chamada de Sábado Animado, né? Onde a gente chama a comunidade, o bairro, para ter uma ação de descontração, divertimento, mais, e contação de histórias. Aí onde a gente tem um planejamento de tratar essas questões bem delicadas, né? Tanto do abuso infantil, e aí orientar tanto as crianças, adolescentes, quanto os pais sobre essa questão. E às vezes são momentos como esses que a gente consegue tocar nesses assuntos que são tabus, né? Para a sociedade, que protegem também as crianças e adolescentes de problemas que existem aí no mundão afora, né? Entendi. A gente pode depois colocar os endereços também dos dois lugares, né? Claro. Bom, atrás da Vila Germânica todo mundo sabe onde é. Ali, fica ali na Rua Itapiranga, né? É isso. Rua Itapiranga 249. Então ali tá fácil, né? Isso, ali tá bem fácil. E na Itoupava, assim, aí nós temos talvez que eu tenho que dar uma botar olhadinha. referência daí, Isso. né? Mas a gente cita também. Lá também tem... É também da comunidade lá ou é um outro local, um outro espaço lá? Ali é uma igreja filha da nossa igreja, né? Que nós trabalhamos lá também, e aí é o espaço onde a gente faz ali. Faz parte da mesma comunidade, só que em outro bairro. Entendi, bacana. Então tá, e quantas pessoas vocês conseguem juntar nesses sábados? Cara, já teve vezes que nós tivemos lá umas 50 crianças. É porque antes o nosso trabalho, esse trabalho que acontece no centro, ali ao lado da Vila Germânica, ela acontecia próximo ao Morro da Dona Edith, lá na Velha, né? Então, por questão da diferença do bairro ali e tudo mais, quando acontecia lá na Velha, a gente já chegou a ter 100 pessoas entre bazar e Sábado Animado num lugar só. Aqui, como ali perto, próximo ao centro da Vila Germânica, o público é diferente. Então a gente já chegou a ter 30, 40 pessoas, entendeu? Lá na Itoupava Central, a Itoupava Central é um público diferente. Itoupava Central, ele recebe muita gente muitas pessoas que estão vindo da Venezuela. Então muitas pessoas da Venezuela estão se direcionando, quando vem para Blumenau, se direcionam para Itoupava Central. Tem até um prédio que é um nome diferente, e o nome do prédio foi apelidado de Nova Venezuela. E através do bazar, esse pessoal chega até nós, porque precisam comprar roupa e tudo mais, e aí o contato começa, né? Logo mais a gente vai falar do nosso projeto da agência de emprego. Então a gente tem projeto de trabalhar com esse pessoal em relação ao emprego, empregabilidade, por aí vai, e outros públicos também, né? Então, dependendo muito da região, a gente tem mais pessoas, menos pessoas, a gente tenta atingir todo mundo da melhor maneira. Eu quero só fazer um adendo aqui, um parênteses, na verdade. A Itoupava Central, eu não lembro qual é o tamanho em termos de população. Se são 40 mil, 50 mil pessoas. E saiu um estudo, não faz nem muito tempo, vindo pelo IBGE, quem divulgou acho que foi a própria prefeitura, tá? Que o bairro Itoupava Central, ele é maior do que 60% dos municípios de Santa Catarina. Olha só. Um bairro da nossa cidade, né? Olha só. Então tu para pensar assim, puxa. É muita gente. É muita gente, né? É muita gente. E assim, eu não sabia que tinha assim,
que os venezuelanos tinham, assim, Sim. A gente percebeu, porta de entrada. Assim, a gente né? percebeu isso atuando lá. Porque o bazar realmente a gente coloca ele para arrecadar recursos, só que a gente coloca um valor bem abaixo do mercado, porque a nossa finalidade é gerar conexão com a sociedade, com as pessoas que estão em volta. Quando a gente começou o trabalho lá, a gente percebeu que eu tenho que abrir um curso de espanhol pro pessoal lá, porque é muita gente da Venezuela. Então, quando a gente olha para organizações que querem ajudar a sociedade, é um público que precisa de ajuda. Imagina, eu já estive em outro país, eu já morei em outro país passando por essa estigma de imigrante. Não é fácil, cara. E tava tudo legalizado, tá tudo certo, tava tudo... Não é fácil, entendeu? Então eu consigo me colocar na pele desse pessoal que tá chegando aqui. Tem toda a questão, a barreira linguística também, né? Questão linguística. Imagino que quando tu foi pro Canadá, tu já te virava no inglês. Não. Não virava? Não virava. Era Zero inglês. Zero. Tem um monte de história engraçada dessa época aí. Tem uma história que eu fui morar com uma família de canadenses durante os 10 primeiros dias e me levaram para uma festa de família. Aí tinha um cachorro lá, uma senhorinha brincando com um cachorro, fala, rola, finge de morto, faz isso, faz aquilo, olhando aquela situação e eu pensando, caramba, que inveja desse cachorro, ele tá entendendo tudo, tô entendendo nada. Não, eu entendo o que esse pessoal passa, mas eu acho que o da Venezuela é um pouco pior, né, a situação do que eu ir pro Canadá, porque quando eu vou pro Canadá, eu quero ter uma vida melhor, né? O pessoal da Venezuela já tinha uma vida boa lá. Quando a gente conversa com o pessoal, ali é engenheiro, é médico, é uma galera que academicamente, de forma acadêmica, o pessoal já tinha uma vida. Eles vieram pra cá e precisam comprar roupa num bazar de baixo custo. Então, imagina a autoestima desse pessoal quando ele chega aqui. Então não é um pessoal que precisa de ajuda acadêmica. Eles precisam de ajuda de autoestima. Imagina quanta gente não se mata num negócio desse. Entende? Então, quando tem um bazar com pessoas que não é simplesmente, a gente fala de levar Cristo, levar uma questão espiritual, não é somente isso. Isso é uma consequência se a pessoa quiser. Mas é levar um resgate de dignidade para um pessoal desse. Entende? Então não é simplesmente um bazar, não é simplesmente uma roupa, é uma conexão, um relacionamento. Então, quando a gente olha para tudo isso aí, nós atendemos diversos tipos de pessoas para resgatar a dignidade desse pessoal. Que bacana. Eu tava viajando, estavas falando aqui, eu tava imaginando assim cenas e, enfim, das pessoas chegando e assim, tendo também essa questão linguística, né? Sim. Que, ok, o espanhol a gente até consegue, né? Arranha. Dá pra entender um pouco, assim, né? Mas, entender dá, só não dá pra falar. Falar já... né? Mas e começa a juntar tudo isso, né? Uma condição que eles já tiveram. Então, muitos, né, têm que se humilhar para recomeçar do menos 10, digamos, isso. né? Não é nem do zero, né? Isso. Menos 10, né? E aí toda uma reconstrução, né? E quando você consegue oportunizar essas situações assim, né? Poxa, eu só posso imaginar, não posso dizer assim, deve ser assim, não. Eu só posso imaginar que para eles também é uma força a mais para eles seguirem, né, nesse propósito que eles têm aqui no Brasil. Né? Totalmente. Eles têm bastante garra, assim. Pelo que nós conhecemos alguns, que até a nossa igreja tem uma patota de futebol, e tem alguns que vêm participar da nossa patota às vezes. E pelo que nós conhecemos deles do trabalho, onde que eles trabalham e coisa, o pessoal é muito esforçado. É um pessoal trabalhador, né? Às vezes trabalham 2, 3 empregos assim, porque não querem ficar naquilo ali, eles querem talvez voltar ao que tinham lá, né? De uma certa forma. Eles têm bastante garra, assim, pelo que a gente vê. Que legal.
Que bacana. Bom, falamos do bazar, do sábado animado. Aí tem o Inglês do Bem. Como é que funciona o Inglês do Bem? O Inglês do Bem, eu morei um ano no Canadá, voltei, eu sou de São Paulo. Fosse sem saber, voltasse sabendo. Fui sem saber e voltei sabendo um pouquinho mais, né? Só que quando eu voltei, eu sou de São Paulo e antes de eu ir para São Paulo, eu comecei a namorar 2 meses. Antes de eu ir para o Canadá, eu comecei a namorar 2 meses antes, né? E aí eu fui para o Canadá, fiquei 1 ano lá, voltei e minha esposa, ela é da cidade de Taió, né? Aí eu pensei, eu não tenho nada aqui em São Paulo, então eu vou para Santa Catarina e a gente decidiu ficar aqui em Blumenau. E o meu primeiro emprego foi como professor de inglês, né? Aí o tempo passou, virei coordenador pedagógico naquela escola, comecei a entender o mercado, saí de lá e abri a minha própria escola, né? E eu sempre tive eu sou uma pessoa que hoje eu trabalho em ação social, né? Sou voluntário, sou presidente de uma ação social, mas eu sempre, desde a infância, sempre fui um atendido de ação social. Minha família sempre foi muito, muito carente, né? Eu fui, realmente, quando eu era criança, eu era outdoor de partido político, porque eu só usava camiseta de político, porque só recebia doação, entende? Então, eu sempre fui muito carente, sempre fui o público de ação social. Eu vi o quanto que isso foi um resgate para minha vida, porque eu morava ao lado de uma comunidade carente. E a minha mãe sempre foi muito... Hoje, quem conhece minha mãe é um docinho, né? Quando eu conto as histórias, ninguém acredita. A Dona Regina foi desse jeito. Minha mãe sempre foi muito enérgica, mas hoje eu vejo que ela precisava ser, né? Porque eu morava bem ao lado de uma comunidade carente, Morro do Macaco, cidade de Cotia, lá em São Paulo. E hoje eu tô nessa função, mas eu tenho amigos que, naquela época, que morreram muito cedo pelo tráfico e tudo mais. Então eu abri a minha escola, só que eu sempre tive essa questão, cara, eu preciso fazer alguma coisa para a sociedade, preciso fazer alguma coisa. E a nossa igreja sempre teve essa abertura, desde da abertura do Projeto Caravelas, que hoje é Instituto Conexão. Eu falei, eu tenho um projeto para ajudar. E aí foi aí onde nasceu o Inglês do Bem, né? Eu dando aula para um pessoal, já existe aí cerca de 3 anos o Inglês do Bem. E a ideia é que quem pode paga, quem não pode a gente dá um jeito de dar bolsa de estudos. E ele é uma maneira de levantar recursos para todas as outras ações, né? Hoje eu dou aula, tem uma outra moça que dá aula também, agora vai começar um aluno que era do Inglês do Bem a dar aula Que legal. também. Então a gente já tem caminhando e a gente já está... a gente planeja a expansão, né, para mais turmas, para estruturar realmente essa ação. Mas isso funciona junto com o normal dentro da escola? Não. Ou aí também é um programa à parte? Na verdade, a nossa escola, a gente abriu todo esse trabalho dentro da tecnologia da nossa escola. Então, a nossa escola tem uma plataforma online, nós temos treinamento para professores, temos apostila e tudo mais. A gente simplesmente tira a logo da nossa escola, coloca a logo do Inglês do Bem e o pessoal estuda, entende? Tem outros lugares que já perguntaram se a gente não pode instalar em outras ONGs e tudo mais. É o planejamento ali para o futuro, né? Mas esses 2 anos tem sido bem interessante, 2, 3 anos tem sido bem interessante para a gente aprender como que faz isso. Porque o início de uma instituição é bem puxado financeiramente, né? Sim. Porque você precisa de um tempo até você conseguir certificados, para você conseguir ter algum recurso governamental e tudo mais. Então a gente usou da criatividade para levantar esses recursos aí. Então, e não é somente eu, né? A gente vai ver, por exemplo, o Josiel aqui, ele é dono de uma padaria. Cara, vocês comeram o pão do Josiel aqui, do hambúrguer, cara, é sensacional. Mas o Josiel, ele utiliza a padaria dele também para sustento da nossa organização, entendeu? Tem pão lá que a gente doa para os garotos do futebol, que a gente doa para quando vai ter uma ação fazer hamburgada e tudo mais. Então, essa ideia cara, se eu tenho uma empresa, essa empresa não é só minha. Tem toda uma sociedade que trabalhou atrás de você ali para você chegar nesse ponto. Então, todo mundo que tem empresa precisa retribuir de alguma maneira. Nós temos o Elvis lá na nossa comunidade, que ele é dono de uma empresa de van escolar, que toda vez que a gente precisa de uma van para levar os garotos do futebol até um campeonato, é a van dele.
Entende? Então, essa visão que nós trazemos, cara, você tem alguma coisa para oferecer, seja qual ela for, você é tal profissional e tudo mais, cara, para você fazer a transformação, a gente fala na nossa igreja, voltando para a questão espiritual, você não precisa ser pastor para isso. Você não precisa ter um curso de teologia para isso. Mas Deus, ele te deu alguma coisa que você pode utilizar. E não necessariamente, somente, exclusivamente para que a pessoa aceite a Jesus Cristo, mas que a pessoa tenha uma transformação de vida. É como a mulher samaritana no poço, né? Para quem conhece a história, Jesus Cristo encontrou uma mulher samaritana e foi conversar com ele acerca de quem ele era. Só que antes dele se revelar, ele primeiro conversou sobre uma coisa que era um ponto em comum entre os dois, que era a sede e a água e o poço. Depois que ele foi falar quem ele era. Então, a gente entende que se nós queremos levar uma mensagem e que é uma decisão da pessoa, e se a pessoa decide que não, a gente continua amando e continua atendendo, que ele continua querendo gerar transformação na vida dela, mas nossa finalidade é, vamos nos conectar, falar daquilo que é um ponto em comum entre os dois, e você fala o que você acredita, eu falo o que eu acredito, mas primeiro é o relacionamento. Primeiro é o relacionamento através de uma coisa que a gente possa ser ouvido, primeiramente, né? Vou fazer um paralelo de uma instituição na área da saúde, da educação, tá? Que a gente já entrevistou aqui. Eles perceberam que os atendidos, que eram crianças até uns 10 anos, eles, na primeira parte do programa, que era contraturno, eles não prestavam muita atenção até a hora do lanche. Olha. Lanchava, dali para frente ia. Aí eles perceberam, opa, nós temos que mudar isso. Primeiro a gente vai dar o alimento. Aí depois a gente faz as atividades. Mudou completamente a relação que eles tinham com os atendidos, né? E o aproveitamento que essas crianças tiveram a partir de então. Né? Então é isso. Né? É você suprir aquela primeira necessidade, que é a conexão. É fazendo conexão. Depois a gente vai ver as outras coisas. Né? É bem interessante, né? Bem bacana. Que legal. E o Inglês do Bem, ele é aberto para quem? Hoje nós atuamos com adultos, né? Na verdade, nós temos alunos a partir dos 16 anos ali, mas todo mundo fica numa metodologia só para iniciantes, né? E a gente vai seguindo a partir dali, todo mundo no mesmo nível, né? Como é um projeto que nós ainda estamos estudando como que a gente vai expandir ele, mas o planejamento é realmente abrir para adolescentes, né? Por exemplo, nós temos o Esporte Conexão, que atua com alunos de 12 a 15 anos, né? A ideia é que quando o aluno esteja para sair do projeto, dessa ação, ele não finalize contato com a gente, que a gente coloque ele em outras ações, inglês, um projeto que a gente está trazendo para dentro, e a gente já está reformando uma sala lá no nosso espaço, é um projeto de programação, né? A gente ganhou uma doação de computadores um tempo atrás, reformamos uma sala, e a gente vai colocar um projeto para programação para fazer essa continuação, né? O cara entra, a gente se conecta através do futebol, terminou ali o período do futebol, vai para o inglês, vai para programação, aí daqui a pouco a gente tem um trabalho com empregabilidade, já vai para o mercado de trabalho, entende? Então, é todo um aprendizado, né? Acho que se a gente... uma construção. É uma construção que acho que o pessoal que vai concordar que é um tijolo de cada vez, e quando a gente percebe, tem uma casa montada ali atrás de você e as coisas funcionando por conta própria. O bazar, teve uma vez que a gente estava na reunião de encerramento, o pessoal falando um monte de coisa, a Thaís não estava, mas o pessoal contando de coisa que estava falando, de etiqueta, disso, daquilo outro, de uma mudança, que eu falei, cara, eu nem sei do que está acontecendo ali. Por quê? Porque a casa foi montada, tudo foi organizado e acontece sozinho, de uma maneira orgânica. Só que os tijolos, eles precisaram ser colocados um em cima do outro, a luz ligada, a água foi ligada também.
e hoje acontece de forma orgânica. Então, o planejamento é fazer isso com todas as ações, para que elas funcionem por conta própria. Legal. Tu falou do emprego, né? Isso. O emprego daí ele é focado hoje, esse é o trabalho que é feito com os moradores de rua. Isso. Então vamos falar sobre isso. Perfeito. Esse é com... Eu queria que o Josiel falasse, porque uma coisa é linkada com a outra, né? Vamos falar sobre o nosso trabalho do Centro Pop. O que é o Centro Pop? É um trabalho aqui da cidade, da prefeitura de Blumenau, que trabalha com moradores em situação de rua, né? E aí a nossa ONG, ela tem um trabalho com isso, só que quem é o líder disso daí que pode falar melhor sobre esse trabalho é o Josiel. Então manda lá. O Centro Pop, né, nós vamos... A Thaís também está junto com nós lá. Nós vamos levar uma mensagem para eles e tirar um tempo para estar com eles, ouvindo eles, levando uma palavra, uma mensagem. Nós temos até um tempo de louvor lá também, que é fantástico. Até no meio desse louvor a gente vê que às vezes tem vários lá que nasceram em berço cristão, mas que em algum momento acabaram se desviando e acabaram morando na rua, né? E aí nós fizemos esse trabalho que na verdade, tipo, eu entrei esse ano, né? Como líder ali. Que é o que eu pensava antes, vamos lá tentar fazer a diferença, isso, aquilo, mas uma coisa que é bem realidade, principalmente nas primeiras vezes que você vai lá tentando impactar, e quem sai impactado é você de lá, sabe? Você acaba ouvindo algumas histórias assim que, tipo, tu nem imagina que um ser humano possa passar por aquilo, sabe? E aí nós fizemos um momento com lanche lá com eles também, além da palavra, e eu acho que é mais ou menos isso, né? O que nós fizemos lá. E aí depois disso, que daí vem a parte do emprego. Isso. Que é a questão do estar direcionando a pessoa, do morador de rua, está sendo apto a estar recolocando no mercado de trabalho, né? Com um selo do Instituto, no caso. E assim, esse pessoal que está lá, né? Ele tem muita rotatividade, assim, ou são as mesmas pessoas que estão... Acho que uns direto, 50% né? de cada, né? Então, foi até que você falou com relação à dignidade, para eu poder acabar não esquecendo. Ali são pessoas que vivem à margem da sociedade. São pessoas que ninguém quer chegar perto, porque são pessoas, muitas vezes mal cheirosas. Então, o que a gente faz ali? A gente tem uma oportunidade com eles de estar perto, de poder ouvir, de saber como funciona a vida deles, saber como eles estão vivendo, a forma que eles estão vivendo. A gente senta do lado, a gente ora, a gente abraça, entendeu? A gente aperta a mão, a gente não tem essa barreira, sabe? Então, eu acho, é um dos trabalhos que, para mim, na minha opinião, são um dos mais importantes, né? Porque é o que eu trabalho também. Então, é um trabalho importante e muito gratificante para nós, porque a gente poder ouvir uma pessoa que ninguém quer ouvir, sabe? A gente poder conversar, estar ali sentado ao lado de uma pessoa que ninguém quer estar perto. Isso é extremamente importante para nós, e esse é um das ações que eu gosto muito de realizar lá no Centro Pop. E você estava falando sobre... Da rotatividade? Sim. Então, 50%, acredito. O que acontece? Eles passam de manhã, né? O caminhão da abordagem, a van da abordagem passa para poder recolher eles para levar para o Centro Pop, que ali eles têm a oportunidade de lavar roupa, tomar café da manhã e tudo. Mas muitos não querem ir, sabe? Então, assim, existe uma rotatividade muito grande. Nem sempre a gente encontra as mesmas pessoas lá, porque... muitos não querem ou já foram até recuperados, estão no abrigo, né? Mas existe uma rotatividade muito grande lá. Eu lembro que o Sérgio, ele conta muito disso, né? Que morador de rua, o que ele não quer é disciplina, né? Sim. Se ele é fora de, assim... de rotina, fora de algo assim, não, essa hora tem que fazer isso. Sim. Não. E aí muitas vezes isso
para mudar isso, né? Uhum. É dificultoso, né? Tanto na parte do que vocês fazem, ir lá, ouvir e tal. Às vezes a pessoa, imagino também que não queira nem falar sobre nada assim. Sim. Né? Uhum. Tem alguns que só querem cumprir ir lá, tomar banho, limpar o que precisa de sapato, eles têm um espaço para limpar as roupas também, ou ganham uma outra roupa, comem, E embora. vão, né? Mas é gratificante, que nem a Thaís falou, você sentar do lado de alguém, tipo, que às vezes, tipo, que vive à margem da sociedade, tipo, tu sentar do lado dela, tipo, ela já vai e tu perguntar como é que ela tá e querer te ouvir, e querer ouvir ela, assim, tipo, ela já se pressiona e ela acaba se abrindo. E muitos não querem mais aquela situação, como já aconteceu, já que teve um rapaz lá que ele, depois do louvor, né, teve a palavra lá, ele comeu com nós lá, aí conversamos com ele lá, ele não queria mais aquilo lá, ele falou, não, hoje eu tomo uma decisão e daqui eu não volto mais. E foi para reabilitação. E isso é fantástico. Esse é o impacto que a gente acaba sentindo estando lá. Tem uma coisa que o Sérgio, numa reunião que eu tive com ele, né, da Família Feliz, foi que nós, quando o cara decide ir embora daqui, porque a gente coloca regra, coloca tudo, o cara vai embora e ele volta, né, arrependido e tudo mais, nós esquecemos o que passou. Nós recebemos ele como se fosse a primeira vez. Eu fico pensando que é Deus, assim, ele age com a gente. E eu fico pensando que ali, realmente, eu não posso falar isso em relação aos projetos e tudo mais. Cada projeto, na verdade, o que eu quero dizer é que cada projeto ele tem a sua finalidade. Mas o do Centro Pop, ele gera uma coisa em mim que é constrangimento. Porque se a gente não toma cuidado, a gente reclama a todo momento. De tudo, né? Faltou um salzinho, tal coisa. Aqui a gente tava, poxa, demorou tal coisa. Eu tava vindo no trânsito aqui, tava chegando atrasado, já tava ficando estressado. E quando a gente chega lá e fala, cara, mas eu reclamo por coisas tão inúteis. Tão inúteis. A ponto da gente olhar que o cara precisou chegar no fundo do poço e que existem pessoas que têm demandas muito maiores do que as minhas e eu reclamando. De tudo. Então, até uma coisa que eu e a Thaís, a gente estava conversando no último que teve agora, que foi o encerramento, eu acho que todo adolescente precisava, todo mundo que é mais jovem precisava participar de um trabalho desse. Pelo menos uma vez na vida. Tem um choque de para ter um choque, né, de realidade, para saber onde é o fundo do poço de alguém. Porque a gente pensa acredito que a gente estava falando dos venezuelanos ali, a gente olha para eles e a gente pensa, cara, mano, são todos pessoas que não têm formação e tudo mais, e não é verdade. Tem pessoas que são magníficas, academicamente falando e tudo mais. A gente olha para um morador de rua e a gente pensa, cara, não tem ninguém ali com uma formação e tudo mais. Quando a gente percebe, não, tem médico, tem doutor, tem engenheiro, tem tudo. Uma pessoa que quando olha para trás teve tudo na vida, só que tá no fundo do poço. Só que aí a gente olha pra gente. Se aconteceu com ele, pode acontecer comigo, se eu não tomar cuidado. A palavra de Deus fala, se você pensa que tá de pé, cuidado para que não caia. Então a gente olha para essa situação, a gente olha com muita empatia para essas pessoas e fala, a dignidade delas podem ser restauradas também. Então, para mim, me gera um impacto de constrangimento. Cara, mano, minha vida é maravilhosa e a gente precisa fazer de alguma maneira para resgatá-los. Mas não é aquela questão simplesmente do assistencialismo, né? Mas a gente conseguir que essa ficha caia na mente deles, que a dignidade vem pelo trabalho também, de restaurar essa questão também, né? Tu falou um negócio muito, muito verdadeiro, eu acredito nisso também. De que a gente deve levar os nossos jovens para conhecer essas realidades. Seja no Centro Pop, seja lá no Família Feliz, ou seja em
alguma comunidade terapêutica. A nossa, não vou generalizar, mas dizer assim, né, que boa parte dos nossos jovens hoje, eles brincam muito com a questão de bebidas, excesso, né, em festas e coisa, né? E parece que há muitos anos atrás, né, tinha um personagem humorístico aí que dizia que tinha o corpo fechado, que as coisas não aconteciam com ele, né? E a impressão que eu tenho é que esses jovens, eles vivem isso. Não, nada disso vai me afetar, né? E de repente, conhecendo um lugar desse, vendo realidades, olha, essa pessoa, ouvir a história da pessoa, né? Por tudo, o que ela era, o que passou, por que chegou naquele momento, né? Isso começa a despertar para os perigos que tem por trás, né, de uma vida sem Deus, de uma vida que não se tomam precauções, né? E que vai em algum momento dar um BO, né? Claro, ainda bem que existe um Instituto Conexão que está aí para ajudar a resgatar isso, né? Mas assim, poxa, se dá para evitar, né? Vamos fazer isso também, né? E aí vocês têm o esporte ali, que é uma dessas ferramentas também, né? Isso. O esporte, ele na época, ele se chamava... Desculpa, eu já puxei outro assunto, mas a gente ainda pode fechar ali o Centro Pop também, né? Na verdade, acho que a questão do Centro Pop, ele entra em uma outra ação antes de ir para a questão do esporte, né? Ele entra na questão da empregabilidade, né? Isso. A questão da empregabilidade, como a gente estava falando ali no início, que a ideia, na época, Projeto Caravelas e hoje Instituto Conexão, é olhar para um grupo de pessoas, nasceu como um grupo de pessoas com boa vontade de serem relevantes na sociedade, ajudando para fora das quatro paredes da sua igreja, da respectiva igreja. E nós olhamos para fora, mas olhamos para dentro. Para fora, uma maneira de ajudar, mas para dentro, tentando despertar esse senso de responsabilidade que você tem com a sociedade aí em volta. Mas não é... Muitas vezes a gente fala, chegou a época do Natal, a gente tá mais sensível, já fiz minha parte, dei uma esmola, dei um dinheiro ali no semáforo. Isso não muda a vida de ninguém. Isso, na verdade, mais sustenta a situação da pessoa ali do que muda a realidade das pessoas, né? E como que a gente faz isso? É provocando quem tem alguma coisa para oferecer. No meu caso foi o inglês. No caso da Thaís, ali tem a questão do bazar. O Josiel tem a padaria dele, que ele ajuda bastante gente com a padaria dele. E aí ele é líder ali do trabalho com o Centro Pop. Surgiu, no meio dessas provocações, uma moça, a Ângela, que ela é diretora de recursos humanos há muito tempo. E ela, nessas provocações, nessas ministrações que nós fazemos lá na nossa igreja, certa vez eu estava falando lá para a nossa igreja e eu falei sobre isso, né? Que no nosso âmbito espiritual não precisa ser pastor, você não precisa ter um chamado vocacionado espiritual para você ser... se você tem, perfeito. Mas você pode fazer com alguma coisa que Deus já te deu. Deus te deu alguma coisa e e ela se despertou nesse sentido, eu quero fazer alguma coisa. Eu já trabalhava com isso e surgiu o Projeto Semear. O Projeto Semear tem a finalidade de levantar recursos para o Instituto Conexão como uma agência de emprego do mercado. Porém, essas vagas de emprego que o Projeto Semear tem acesso através de empresas e tudo mais, nós damos uma prioridade também para pessoas que precisam de emprego, que estão nessa fase da vida de recolocação. Então, uma porcentagem dessas vagas, a nossa finalidade é que elas vão para essas pessoas atendidas pelo Centro Pop. Porque, hoje em dia,
por uma questão de autopreservação, não existe nenhum protocolo que diz essa pessoa aqui está apta para trabalhar na empresa, em uma empresa. Então a pessoa pode estar ressocializada, a pessoa já pode estar recuperada, bateu lá na ficha dela alguma coisa referente ao passado, o empresário ele tem 10 passos atrás para contratar alguém assim. A pessoa precisa ser ou então o empresário, um ex-dependente, uma pessoa que conviveu, que entende, mas se é um empresário que nunca teve nenhuma realidade dessa, ele coloca 10 pés atrás. E aí a gente percebeu a necessidade de um protocolo, mas além disso, alguma coisa que tivesse contato com os empresários, que a gente desenvolvesse os dois lados. Tanto a parte da pessoa em situação de rua que passou por um processo de recuperação, quanto o empresário. E nesse meio a gente acaba sendo o selo de aprovação. Porque nós falamos, ó, essa pessoa que vale a pena investir. Essa pessoa que vale a pena investir. E aí a gente, o nosso projeto é trabalhar em parceria com o pastor Sérgio, né? Ali do Instituto da Família Feliz, que ele faz esse trabalho de acolhimento e faz esse trabalho de criar. Então, juntos nós estamos criando esses protocolos e já tem um primeiro case de sucesso, né? Que um rapaz de lá foi contratado, né? Passou pela experiência e foi efetivado. Então nós já temos, é uma construção, a gente já tem o primeiro case de sucesso, e aí a questão, agora o planejamento é estruturar isso e levar para outras empresas também, né? Então essa é uma maneira de arrecadar recursos e ajudar a sociedade aí em volta também, né? É aquilo que a gente fala. Se você tem uma coisa que você faz, eu tenho certeza que isso aí é para você, mas é para os outros também, né? Então, essa questão da empregabilidade está indo nesse sentido, junto com o Centro Pop. Então, a gente atende... As ações que nós fazemos uma vez por mês, tem uma rotatividade gigante, né? Mas tem aqueles que vão para abrir. Então, vai do centro... A pessoa, primeiramente, chega no Centro Pop. A pessoa pode ir lá diversas vezes e nunca se aprofundar num relacionamento para recuperação. Mas tem aqueles que vão para o Centro Pop. Aí são convidados para irem para o abrigo. Depois... Está melhorando, são convidados para ir para a casa de acolhimento lá do pastor Sérgio. Então é todo um processo, e aí a gente entra com uma cereja do bolo, recolocação. Porque se o cara não tiver renda, para onde que ele vai voltar? Vai voltar aqui para a rua. E aí tem toda a tentação de voltar a usar droga. Então não tem como. A cereja do bolo é a recolocação profissional da pessoa. E aí, como que a gente faz isso? Palestra, tratamento psicológico, tudo isso aí que se não tiver uma estrutura em volta, o que a gente prefere? Pô, mas o cara quis ficar ali. Mas se a gente for pensar dessa maneira, o cara quis ficar ali, então daqui a pouquinho vai ter o dobro, vai ter o triplo, vai ter, então se não tiver nenhuma força para tirar ele dali também. Fiquei pensando agora, né, como isso tudo, as coisas vão se conectando, né? Você antes mencionou do curso de TI, né? Tem o inglês, né? Daqui a pouco são tudo capacitações que vocês estão Totalmente oferecendo para quem quer voltar. Totalmente. Né? Para ter uma recolocação, né? E aí eu lembro que a gente tem uma instituição aqui em Blumenau, o Instituto Gentes, não sei se vocês já ouviram falar. Eles têm um trabalho fantástico de colocar autistas no mercado de trabalho. Legal. Porque eles crescem, viram adultos, e aí? Né? E tem essa mesma restrição muitas vezes por parte da empresa, de receber um autista. Como lidar? Né? Porque ele vai ter aquele momento de dificuldade dele, né? de uma crise, que ele é colocado numa situação em que ele vai se agitar, e o trabalho que a Simone faz é esse, assim, é trabalhar em 3 pontas, na verdade, com a empresa para receber aquele autista, com o próprio autista, como que ele tem que se comportar numa empresa, e com a família. E às vezes ali que está mais difícil, da família soltar. Né? Mas é uma coisa assim, precisa, e daí tem toda uma capacitação e tal, que acaba sendo
oferecida junto, né? E me parece muito assim que vocês estão fechando esse pacote também, né? Eu vou chamar pacote aqui, mas carinhosamente, tá? De oportunizar. Né? Daqui a pouco agora vou chutar alto aqui, tá, José? Desculpa, né? Mas daqui a pouco cria uma oficina para padeiro. Né? Porque o padeiro acordar às 3, 4 horas da manhã para botar o nosso pãozinho, né, 6h30, fresquinho, deve estar cada vez mais escasso esse povo, né? É verdade, né? O José tem problema de encontrar gente para trabalhar ali para ele. É bem complicado. Enfim, mas até, né, pensar em termos de oficinas, né, que se possam oferecer também, práticas, né? E aí tem outras instituições que podem ser parceiras também, que têm esses trabalhos de capacitar, né, pessoas para trabalhos manuais mesmo, assim, né? Trabalho braçal, muitas vezes, né? Que vai ser muitas vezes a porta de entrada para muitos desses que estão na rua, né? Não digo todos, né? Mas para muitos é a oportunidade que eles precisam para iniciar, né? E aí tem a questão do trabalho manual, eu já lembrei que tem a questão do clube de mães. Sim. Que também é outra pegada que tem. A questão do clube de mães nasceu lá atrás, junto com o pastor Udo, né? E é um trabalho onde funciona nas quintas-feiras, às 14 horas, vai até umas 5 horas, finaliza com um baita café. Se você quer fazer dieta, não vá pra... Até acabar o café. Até acabar o café. É um dia que não dá para fazer dieta, entendeu? Porque as senhorinhas lá trazem cada coisa que é inacreditável, né, Thaís? E a finalidade todas elas fazem trabalhos manuais, crochê, artesanato e tudo mais. E a finalidade maior é conversar, né? Tava falando, antes de tudo começar, tava contando aqui a história da minha mãe, né, Dona Regina. Teve uma época que ela teve uma depressão severa, né? Ela mora no interior de São Paulo, em Jericoara. E minha irmã mora aqui também, nós trouxemos ela para Blumenau. Ela ficou 1 ano aqui se recuperando. E que pessoas que têm depressão, é muito difícil ela ter essa questão da socialização, né? Conversar com outras pessoas. E uma das atividades que toda semana ela tinha, eu apresentei o Clube de Mães, era bem na época que eu estava assumindo, né? Eu apresentei o Clube de Mães e foi incrível como o Clube de Mães foi uma ferramenta essencial para a recuperação dela, né? Porque ela não conversava com ninguém. E só que lá as pessoas conversavam com ela. Não isolaram ela, nem nada. E essa é a finalidade. Então nós vemos aí, por exemplo, quantas pessoas idosas que não saem de casa. Quantas pessoas idosas que não tem ninguém, que os filhos até querem cuidar, mas trabalham e tudo mais, e não tem nenhuma atividade de recreação. Então, um clube de mães ali existe para esse tipo de finalidade também. E também as coisas que são produzidas ali, né? A líder é a Margit, né? As coisas que são produzidas, elas são vendidas e esse recurso volta também para o sustento do instituto ali, né? Então, a gente isso vai para o bazar depois? Vai para o bazar também. Eles têm um espaço no nosso bazar também, onde elas colocam os trabalhinhos, os trabalhos manuais que elas fazem, e também elas vendem lá no bazar. Mas daí elas também recebem alguma coisa pela produção delas? Não, na verdade a ideia sempre um projeto ajuda o outro, uma ação ajuda a outra, né? Aqui em Blumenau existem vários clubes de mães, né? E normalmente esse dinheiro que é arrecadado, eles são usados para uma viagem, para alguma coisa. O nosso clube de mães, ele percebeu, cara, a nossa finalidade é diferente. A nossa finalidade tem essa finalidade do autocuidado, de ser um espaço de realmente, de onde você tem um lugar para conversar, para você espairecer e por aí vai.
Só que todo mundo ali tem essa visão de estamos ajudando os projetos. Então, por exemplo, tem uma situação que daqui a pouco a gente vai entrar numa questão esportiva. Nós temos o nosso clube de futebol, que é o Esporte Conexão, e quando a gente assumiu, a gente falou, pra gente competir, a gente precisa ter um uniforme. Imagina de onde que saiu parte desse dinheiro para ir pro uniforme dos garotos lá do Beco do Araranguá, do Clube de Mães. Então, foi lindo de ver quando a gente foi num jogo, todo mundo uniformizado, chuteira, meião, camiseta, bermuda e por aí vai, e eu só observando. Então, até a própria líder dessa ação, que é a Margit, leva essa visão. Esse dinheiro está sendo direcionado para isso aqui. Mas vira e mexe, tem um café que acontece aqui, que tem uma questão que, por exemplo, nós temos o nosso dinheiro em caixa e quando nós falamos, precisamos de um café, tem um dinheirinho aí pra gente? Tem sim. Mas a missão é um projeto ajuda o outro a transformar a sociedade. Não é simplesmente se autotransformar, mas é transformar aquilo que está em volta da gente. Que legal. Que legal. E aí tem esporte. Aí tem o esporte. Aí tem o esporte também. Que é o da patota? Não é o da patota. Não, é outra coisa. Lá o pessoal sabe jogar no Esporte Conexão. Na patota a gente tenta. Né? A gente tenta. A gurizada do esporte é profissional já. A patota é amadora. Hein? O Esporte Conexão é um trabalho esportivo que também vem desde lá do início, né? Quem começou esse trabalho foi o Marcelo, né? Lá no Boleirinhos. E aí, depois de um tempo, passou para o Helder, né? Que é o líder mais recente. E são todos flamenguistas, né? Torcem pro time errado, mas jogam bola bem, entendeu? Mas é o que acontece, né? Pelo amor de Deus, né? O time pode não valer nada, mas os caras jogam bem. Os caras jogam bem, não vale nada, mas... Quem tá me ouvindo aí, não tire as conclusões erradas, porque eu sou flamenguista. Olha ali, ó. Mais um, meu Deus, cara. Mas o que acontece é, nós trabalhamos ali no Beco do Araranguá, né? Que é ali perto da fonte, sobe o morro ali e tudo mais, na escola Listile, né? A gente tem uma parceria com eles já há um bom tempo. E a nossa finalidade é ensinar valores através do futebol. Né? E é aquilo que a gente estava conversando anteriormente. Às vezes, quando a gente quer fazer o bem e explicar alguma coisa que vai gerar uma transformação para o outro, a gente precisa ganhar o direito de ser ouvido. Né? Então, muitas das vezes a gente só quer falar, mude isso aqui, mude, ainda mais com adolescente, né? Thaís é mãe de 2, né? Um acabou de sair do ensino médio. E quantos anos tem a Laura? Laura tem 9. Laura tem 9 anos. A Thaís, imagina a quantidade de argumento que você não precisa ter para tratar. Exatamente. 2 adolescentes. Então, imagina um grupo de adolescentes morando numa comunidade. Tem até uma história que eu estava contando aqui antes, né? Quando eu morava em São Paulo, eu era diretor de uma ONG que trabalhava com adolescentes de comunidade, né? E certa vez, era bem lá em São Paulo, bem ao lado do aeroporto de Congonhas. E por incrível que pareça, a galera que mora pra cá tem um aeroporto de Congonhas, só que em volta do aeroporto, uma região nobre pra caramba, né? Você vai ver um prédio, um apartamento lá caro pra caramba. Em volta daquilo lá tem uma favela bem no meio, onde as pessoas não tem nem banheiro pra usar, que é a favela do Piolho, né? E a ONG onde eu trabalhava era bem ali ao lado. Né? Então você imagina um contraste, uma comunidade, um arranha-céu gigantesco do lado. E eu trabalhava nessa ONG e certa vez faltou um professor, eu era coordenador daquela ONG. Faltou um professor e falei, beleza, vamos fazer alguma outra atividade, vamos brincar de polícia e ladrão. Você acredita que a gente não conseguiu brincar? Porque nenhuma criança queria ser polícia. Por incrível, ninguém queria ser polícia, ele não brincou de polícia e ladrão. Então, só que essa história, ela reflete uma realidade, né? Reflete quem é a referência de sucesso para aquelas crianças. É o traficante, que tem dinheiro, é popular,
né? Tem mulher, tem tudo, né? Tudo. E aí quando a polícia chega, é quem oprime, é quem traz violência, quem traz... Não sei. E como que muda isso daí? Se não for pela conexão, se não for pela referência. Então a gente acredita que antes de sair falando, você tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, tem que mudar aquilo outro, primeiramente a gente precisa ganhar o direito de ser ouvido. Né? E para um adolescente de 12 anos, né, de comunidade, qual é a melhor maneira de fazer essa criança te ouvir? Jogando bola junto com ela. Jogando futebol. Tendo a conexão. Tendo a conexão. Apresentando alguma coisa que conecte os dois. Conecte os flamenguistas, que não torcem para um time bom, mas jogam bem, com os adolescentes. Que se eu fosse coordenador, eu ensinava eles a torcer para outro time. Mas, brincadeiras à parte, a gente gera essa conexão. Só que na hora que precisa falar alguma coisa que vai transformar a vida deles, nós temos o direito de ser ouvido. Vai ser mais fácil. Muito mais fácil. Então, é legal que quando nós trabalhamos com uma escola, nós trabalhamos junto com a escola. Então, a diretora tem toda a liberdade de falar, tal aluno ali, brigou durante... Quando o aluno chega, ele já sabe que a gente sabe que ele brigou na escola. Então, ele já sabe que ele vai ouvir da gente. Vai ouvir do Helder, do Felipe, entende? Isso não somente sobre coisas escolares, mas sobre a vida, sobre gravidez, sobre drogas, sobre envolvimento. Entendeu? Os líderes ali do projeto, eles eram de comunidade do Rio de Janeiro. Então eles trazem histórias para os adolescentes que eles ficam de cabelo em pé. Tem propriedade para falar. Tem propriedade, total propriedade para falar. E não somente isso, a gente vem trazendo estrutura para esse pessoal. Nós temos um trabalho que a gente não citou, que é um trabalho de arrecadação de alimentos. Então a nossa comunidade, a nossa igreja arrecada alimento. E para quem precisa a gente leva, porque várias vezes teve garotos que não conseguiram jogar porque estavam com fome. Com fome. O aluno fala, cara, eu não estou conseguindo render porque eu não almocei. Então a gente ouve essa história e leva uma cesta básica para esse pessoal. A gente entende como está a família deles. Então o futebol é a porta de entrada para toda uma realidade que existe ali em volta, né? E aí vem as conquistas, né? A gente pegou um grupo de adolescentes, 2 anos consecutivos, que não sabiam nem jogar pelada direito na rua, e a gente levou eles para o 3º lugar dos Jogos da Primavera daqui da cidade. Então tava lá Barão, Escola Barão, Bom Jesus, e tava o Instituto Conexão ali, certo? Que através da escola a gente conseguiu treinar e através da escola a gente conseguiu participar. Nesse ano foi o 4º lugar que também participa do pódio. Então imagina para um adolescente que não tem visibilidade nenhuma, tá lá e tudo mais, do nada tá num pódio. E nisso a gente vai ganhando credibilidade, vai conseguindo conquistar o coração e a gente sabe, eu não sou pai ainda, mas a gente sabe, a Thaís pode dizer mais fácil do que eu, que muitas das vezes a gente, que é pai, o nosso filho não vai nos ouvir 100%, né? Não. Ele vai ouvir o amigo, vai ouvir o professor. Então, nós queremos ser essas pessoas que o filho dos outros vai ouvir. Que a gente sabe que vai gerar essa transformação lá na frente. Então esse é o Esporte Conexão, né? É sempre um desafio trabalhar com adolescente, por aí vai, mas é um dos trabalhos que a gente joga as nossas energias, né? Também. Então a gente sempre fala, por exemplo, quando a gente fala vai vender uma roupa, ou vai vender um artesanato, ou vai vender alguma coisa, fala, esse dinheiro que você está investindo aqui vai para esse projeto aqui, entende? Porque a gente entende, alguns ali não vão ser craques, né? Mas podem ser craques na vida. Pode ser craques na vida, ó, bom jargão, ó. Bom jargão. Talvez não pode ser, não vão ser craques ali. Mas serão bons pais, bons maridos, boas esposas, bons advogados, A gente fez um vídeo que para mostrar pro pessoal lá da nossa igreja, pros voluntários, que no final cada um falava, tava com um uniforme
e falava, meu nome é tal e eu quero ser Uhum. advogado, quero ser empresário, eu quero ser tal coisa. Ninguém falou jogador de futebol, Uhum. entende? Então, essa é a nossa finalidade através do Esporte Conexão. Esse Craques da Vida, claro, eu inventei agora, mas Uhum. é porque aqui já passou o pessoal do judô e do karatê, Uhum. tá? E 3 instituições. E as 3 falaram exatamente isso. Uhum. Um deles tem agora um menino que está indo para rendimento. Uhum. Até foi campeão pan-americano e tal. Então, assim, é forte, digamos, Uhum. né? Não, tem do professor Vanderlei também, né? Que tem uns que competem, né? Seleção, inclusive, né? Legal. Então, assim, só que a maioria não vai ser ponta, Uhum. né? Não vai ser destaque, não vai ser seleção, né? Mas para a vida eles vão ser, porque Uhum. todos os valores que eles aprendem ali, isso ninguém tira mais, né? Acaba trazendo uma perspectiva diferente da vida para eles, né? Diferente do Exatamente. que eles estão acostumados, né? Exatamente. Uhum. Isso faz a diferença, né? Sim. Na vida deles, né? Sim. É fantástico. Que legal. Gente, temos mais alguma coisa do Conexão pra gente? No Instituto falar? Conexão, a gente falou de todos. Falamos da cesta básica. Falamos da cesta básica. Sendo pobre, né? Quem tem fome não consegue fazer nada, né, cara? Entende? Quem tem fome... Eu, quando tô com fome, já fico irritado pra caramba. Imagina, então, você querer falar alguma coisa que vai transformar a vida dela, sendo que uma necessidade de fome não foi sanada. É exatamente o que acontece lá no Centro Pop, que você falou que às vezes as pessoas precisam primeiro se alimentar para depois, né? Isso. Porque quando a gente chega lá, a gente leva uma breve palavra, toca uma música, leva uma breve palavra, depois eles comem. Então a gente procura fazer isso o mais breve possível porque eles têm fome. Uhum. Então eles não vão prestar realmente atenção no que a gente fala, né? Então a gente precisa primeiro a gente faz essa breve, né, palavra e tudo, e aí a gente alimenta eles, né? Que inclusive é o Josiel também que cede toda a alimentação. E aí depois que a gente entra para conversar, né? Mas a gente com fome realmente a gente não consegue raciocinar, né? É o que acontece lá com eles. O pensamento né? não está aqui, ele vai estar no Exatamente, estômago. exatamente. Tá me dando fome agora também, né? Não, mas é realmente essa questão, né? Não tem como você avançar em alguma coisa se a pessoa tá faminta. Então, quando a gente fala em transformar, a gente precisa transformar alguma necessidade que a pessoa tenha, fisiológica, né? Para depois vir uma mudança de comportamento, para depois vir uma mudança espiritual, para depois vir uma mudança na vida e por aí vai, né? Então, são basicamente essas ações e a gente sempre está aberto para a aparição, o surgimento de outras ideias. Então, qual que é a minha função, né, como presidente lá? Quando surge uma ideia, tomo um café com o líder ou com a pessoa que está propondo alguma ação. Ele adora tomar um café. Adora tomar um café. Adora. O pessoal quando falou, vamos tomar um café aí em algum lugar. Tem alguém que fornece a alimentação, não? Ou nesse caso, não? Nesse caso, não. Mas a gente toma um café numa padaria e quando o pessoal, vamos tomar um café, aí o Ron já tá querendo alguma coisa. A gente já sabe que ele quer alguma coisa. Segundo as intenções. Não, até quero convidar vocês para darem uma olhada, né? A gente está aí com mais de 120 episódios. Legal. Histórias inspiradoras, assim como a história de vocês também passa a ser uma história inspiradora aqui no canal. Né? Porque tem muita coisa ali que daqui a pouco vocês podem se inspirar. Ou até mesmo fazer conexão, assim Sim. como o Sérgio já passou conosco aqui 2 vezes para falar sobre o Instituto Família Feliz, o começo deles e depois a segunda pegada quando eles começaram a atender os moradores de rua também, né? Que foi um acréscimo, uma mudança que eles tiveram dentro do Instituto, né? E assim, são coisas que às vezes uma complementa a outra. Totalmente. Né? A gente às vezes quer fazer, não sabe como, não tem braço muitas vezes para fazer. Opa, mas tem alguém que pode fazer. Então vou buscar ajuda com esse que sabe fazer também. Né? Fazer também ali uma conexão
Que legal, gente. Eu tô feliz demais aí que deu certo também a nossa agenda de vocês, né? Sim. E, assim, indo para um encaminhamento aqui de um final, eu queria que cada um deixasse uma mensagem para quem nos acompanhou até aqui. Pode ser? Posso começar com... Claro. Pode... Eu acho que quem sabe fazer alguma coisa tem uma responsabilidade, né? Eu sempre lembro de um filme muito filosófico que eu assisti uma vez, né? O Homem-Aranha, né? Que tem que tem um momento que o Peter Parker está conversando lá com o seu tio e fala: quem tem grandes poderes tem grandes responsabilidades. Mas brincadeira à parte, né? Brincadeiras à parte, não importa qual a sua fé que você segue. Eu sou cristão, eu sigo Jesus Cristo, mas não importa a fé que você segue. Se você está aqui hoje, muita gente foi muito responsável para que você não sofresse um acidente, para que você não se envolvesse com alguma coisa que te levasse ou para a cadeia ou para o caixão. Muita gente passou pela sua vida. Então, se você sabe alguma coisa, se você, ou de forma acadêmica, ou de forma profissional, ou você obteve algum conhecimento, você tem uma responsabilidade de tentar trazer alguém que está ao seu entorno para perto de você, para perto dessa transformação que você passou pela sua vida. Gente, o mundão... E a gente pensa, cara... a gente joga muitas responsabilidades para os outros, né? Para o governante, a gente joga responsabilidade para tal pessoa, para tal coisa. Mas não, gente, a responsabilidade é minha. Sou eu que preciso olhar para o lado. E a gente pensa que você precisa ser a pessoa mais generosa do mundo, né? Você precisa ser a Maria Teresa de Calcutá para fazer alguma coisa assim. Mas muitas vezes não. Muitas vezes não precisa ser sua vida inteira. Pode ser um dia no mês. Um dia no mês que você decidir, esse dia no mês não será para mim. Será para o outro. E não importa a sua fé. Você olha para a sua fé e você identifica esse momento que eu vou falar agora. Na minha é a eternidade. Que vai chegar pessoas lá na eternidade e que vão ter uma transformação de vida, e essas pessoas vão olhar para o lado e vão pensar: eu estou aqui por tal pessoa, eu estou aqui por conta de tal pessoa se envolveu na minha vida. E aí eu quero finalizar com uma história. Não sei se todo mundo já ouviu falar dessa história, mas certa vez eu estava assistindo na internet uma história de um senhorzinho que ele foi responsável na Segunda Guerra Mundial por salvar diversas crianças do nazismo, da morte, né? E passaram diversos anos e por aí vai, muito tempo passou, e a esposa desse senhor descobriu sobre isso em algumas cartas, e esse senhor, de acordo com a esposa e tudo mais, ela levou essa história para um programa de televisão e chamaram esse senhor sem contar qual era o teor dessa entrevista e tudo mais. E fizeram esse senhor sentar na primeira fileira desse auditório. E contando essa história, chegou um momento que foi falada a história desse senhor e falou, e essa entrevistadora perguntou: quem aqui na plateia foi salvo por esse senhorzinho? Que agora eu não lembro o nome dele. Todo mundo da plateia levantou. Todo mundo daquela plateia foi salvo do nazismo, da morte, por causa da ação daquele senhor. E aí aquela lá era uma guerra real. Era uma guerra totalmente real, de morte, de violência. Mas quando a gente olha para a nossa sociedade, está todo mundo vivendo uma guerra diferente. Tem a guerra do morador de rua, tem a guerra do adolescente do futebol, tem a guerra das senhoras com depressão, tem a guerra...
Mas se você decidir atuar, vai chegar um momento da sua vida que se te colocarem numa plateia e perguntarem quem foi salvo por esse fulano, pela Thaís, eu tenho certeza, Thaís, que um monte de gente vai se levantar ao entorno. Se colocarem você, Josiel, numa primeira fileira e perguntarem pra plateia quem aqui foi que morou na rua e foi salvo porque o Josiel se envolveu, cara, um monte de gente vai se levantar. Eu quero ser esse senhorzinho aí. Eu quero ser esse senhorzinho. Legal. Bom, o que eu quero deixar para as pessoas é que todo mundo tem a oportunidade de fazer o bem. Todo mundo tem. Então, a gente não deve deixar de fazer o bem, sabe? E a gente tem a responsabilidade de impactar positivamente a vida de alguém. Então, como Deus nos deu essa oportunidade, que a gente possa enxergar, né? Olhar para as pessoas com um olhar de empatia, de amor, compaixão, e fazer o bem a quem merece, porque a quem merece não, a quem precisa, porque isso é mais gratificante para a gente que está fazendo do que para aqueles que recebem. Então, o que eu posso deixar é isso, que a gente possa sempre fazer o bem. A mensagem que eu quero deixar é, por mais que pareça até um clichê, mas é que pequenas atitudes ou pequenas decisões que você toma vai fazer diferença, tanto positivo quanto negativo. Então que seja positivo, principalmente se for com o seu colega, ou com o seu amigo, ou com um indivíduo próximo, né? Já é o suficiente, creio eu. Pequena atitude já positiva, que já impacta. Que legal. Rômulo, Josiel e Thaís, quero agradecer mais uma vez e quero deixar para vocês, ou na verdade é para o Instituto Conexão, uma pequena legal. lembrancinha. Vai lá na secretaria, um mousepad aí de recordação desse nosso episódio, tá bom? Legal. Obrigado, tá? Obrigada. E para você que nos acompanhou até aqui, fica o convite para se inscrever no canal, curtir, compartilhar e comentar, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau.